nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar 10 itens sobre a história do Vasco que você precisa saber. Então, já prepara o salgadinho e a cerveja, senta no banquinho e fica com a gente até o final, que você tem muito que aprender sobre a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Olá, meus amores, boa tarde, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um bate-papo sobre futebol aqui no canal mais carioca do Rio de Janeiro. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Emília Sucena, eu sou produtora de conhecimento sobre o Rio de Janeiro aqui no YouTube e guia de turismo na Cidade Maravilhosa. Sejam bem-vindos ao canal Cantinho da Guia Emília, o seu canal no Rio de Janeiro. Aqui no nosso canal você tem vídeos novos às quartas e sextas, sempre às 18 horas. E sobre música, futebol e história do Rio. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo para você aprender mais sobre esses assuntos do Rio de Janeiro. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Você vai se inscrever clicando nessa logo que está aqui. Desse lado, quando você passar o mouse, vai aparecer uma logo e você clica e se inscreve. E para receber a notificação de todos os nossos vídeos, você vai clicar no sininho e escolher a opção Todas as Notificações. Assim, você assiste os vídeos do nosso canal em primeira mão. Bem, meus amores, sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje. Como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, carinhosamente chamado de Gigante da Colina. Para que o vídeo não ficasse muito longo, eu separei aqui para vocês 10 fatos que eu considero os principais fatos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Começando a nossa listagem, a origem do clube. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado no ano de 1898 por um grupo misto de brasileiros e portugueses. Era um grupo de aproximadamente 62 pessoas que resolveram fundar um clube de remo. E, assim, eles fizeram o Clube do Vasco, que, assim como o Flamengo, começou como um clube de remo, tendo o futebol estabelecido alguns anos mais tarde. Nesse período estava na época da comemoração do 4º centenário da descoberta dos caminhos das Índias. Então, os fundadores do clube resolveram colocar o nome de Vasco da Gama em homenagem ao navegador português que realizou esse trajeto, que realizou o feito dessa descoberta. E apenas um ano depois vem a primeira vitória do time de remo do Vasco da Gama. E já nos seus primeiros anos, o Vasco da Gama mostra seu pioneirismo na luta contra o racismo, tendo o primeiro presidente negro da história do futebol brasileiro, Cândido José Araújo, o Candinho, que foi eleito em 1904, se reelegeu em 1905 e ficou na presidência do Vasco da Gama até o ano de 1906. E o primeiro título de remo da história do Vasco vem durante a administração de Candinho. No ano de 1905, o clube ganha o título de júniores em uma baleia com 6 remadores. Em 1915, o Vasco tem a institucionalização do futebol no clube. E um ano depois, em 1916, a primeira vitória do clube. Em 1922, o Vasco ganha o primeiro título da sua história, o título da Série B do Campeonato Carioca. E em 1923, surgem os camisas negras. Na época, o uniforme do Vasco era uma blusa
sem ainda assim aquela faixa diagonal branca que existe no meio da blusa, com uma cruz de malta do lado esquerdo, próximo ao coração. Então, assim ficou conhecido como os Camisas Negras. Os Camisas Negras eram um time formado de negros e operários, negros, mulatos e operários que foram contratados em pequenos times de futebol do subúrbio carioca. E assim se formou esse time dos Camisas Negras. Eles foram campeões em 1923 e conquistaram o direito de ir para a elite do futebol, para então a elite do futebol. Entretanto, inclusive eles tiveram vitórias contra times grandes como o Flamengo, o Fluminense, entre outros. Só que os grandes clubes na época, é preciso entender que o racismo nessa época era muito presente no futebol. E os grandes clubes dessa época, o Flamengo, o Botafogo, se incomodaram com o fato de um clube formado por pobres e negros jogarem na elite do futebol. Então eles fizeram de tudo para que o Vasco não participasse da liga. Como eles não conseguiram retirar o Vasco através do regulamento, criaram uma outra associação e impediram que o Vasco fosse inscrito nessa associação. O nome dessa nova associação que foi criada era AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. E a alegação que os outros clubes fizeram para que o Vasco não participasse dessa nova associação era que os seus jogadores tinham profissões que eram duvidosas e que o Vasco não tinha um estádio para poder receber os seus adversários. Bem, o Vasco entrou com uma tentativa de tentar fazer parte da EMA e a associação disse que para que o Vasco fizesse parte dessa associação, teria que eliminar 12 dos seus jogadores, coincidentemente, todos eles negros e pobres. Diante disso, a diretoria do Vasco escreveu um documento reconhecido como a resposta histórica, informando que não abriria mão de seus jogadores, mais uma vez sendo pioneiro na luta contra o racismo no futebol. Essa carta informou que não seria justo que o Vasco desfizesse a base de seus jogadores, que foram campeões em 1923, dando ao time o direito de participar da elite do futebol, e que ele estava desistindo de se inscrever na associação. Assim sendo, restou ao Vasco da Gama apenas disputar o campeonato com times de menor expressão. E assim foi até o ano de 1925, onde o Vasco foi admitido na AMEA, tendo os mesmos direitos que os outros clubes que fizeram a fundação da associação. E estando de volta à elite do futebol carioca, o Vasco, em 1925, consegue o terceiro lugar e em 1926 a vice-liderança do Campeonato Carioca. E no ano de 1927 vem a resposta do Vasco da Gama para a acusação dos outros clubes referente ao clube não ter um estádio próprio. É inaugurado São Januário, um clube construído com a vaquinha, doações de comerciantes da região e também de alguns sócios apaixonados pelo futebol. Foi efetuado essa arrecadação de donativos, o clube foi construído e inaugurado em 1927, sendo o maior clube da América do Sul até a construção do Maracanã na década de 50.
E o estádio de São Januário é importante não só para o futebol, mas também para a história do Brasil, pois nele Getúlio Vargas assinou a lei que consolidava as relações de trabalho. E o nome de São Januário veio devido à proximidade do estádio da Rua São Januário. O primeiro nome do estádio era Vasco da Gama, depois, devido a isso, mudado para São Januário. Os anos se passaram e o Vasco foi crescendo, até que em 1945 o Vasco foi campeão invicto do Campeonato Carioca. Foram no total 58 gols em 18 jogos. E o Vasco repete esse feito nos anos de 1947 e 1949. Em 47 foram 68 gols em 20 jogos. E em 1949 bate o recorde com 82 gols em 20 jogos. Ao contrário do que muitos dizem, o Vasco também tem um título mundial. Esse título foi conquistado em 1957, na cidade de Paris, na França, onde o Vasco disputou o campeonato Torneio de Paris, que na época era equivalente ao atual Mundial de Interclubes. A disputa foi contra o time Real Madrid, com uma vitória de 4-3 de virada para o time cruzmaltino. Outros dois fatores históricos que eu trouxe para vocês e que eu acredito que poucos saibam, eu, por exemplo, não sabia até pesquisar e fazer esse vídeo, é que o Pelé e o ponta-direita mais inesquecível da história do futebol, Mané Garrincha, foram jogadores do Vasco da Gama. É isso mesmo. O Pelé, ele jogou no Vasco 2 partidas no ano de 1957. Uma enquanto o Vasco excursionava pela Europa e a outra pelo torneio Morumbi, em uma partida realizada no Maracanã. Já Garrincha jogou no Vasco no ano de 1967, na verdade uma única partida em que o Vasco ganhou essa partida e o Garrincha se lesionou. Então ele não jogou mais pelo Vasco, devido a essa lesão. Embora o Flamengo seja o maior detentor de títulos nacionais entre os clubes cariocas, o primeiro clube carioca a vencer o Campeonato Brasileiro foi o Vasco da Gama. Isso mesmo, numa partida em 1974 contra o Cruzeiro, ao qual o clube cruzmaltino ganhou a partida por 2-1. E a última informação histórica que eu trago aqui para vocês, eu também particularmente não sabia até gravar esse vídeo. Bem, meus amores, se vocês assistiram o vídeo até aqui, é porque vocês gostaram do vídeo, então eu vou recomendar uma listagem de vídeos sobre futebol que já existe aqui no canal para vocês assistirem, beleza? Se vocês tiverem qualquer pergunta, é só deixar nos comentários que eu vou ter um imenso prazer em responder. E eu espero vocês na próxima quarta-feira para o nosso bate-papo aqui no canal mais carioca do YouTube. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!